Olá, seja bem-vindo a mais esse podcast Segurança em Foco Intelbras. Hoje vamos falar sobre alguns projetos que utilizam de inteligência artificial para empresas e como isso tem facilitado o nosso dia a dia, né? Então vai ser muito bom compartilhar a expertise que cada um de vocês tem. Então eu já agradeço a presença de cada um de vocês. A gente tem hoje o Rafael Casonati. Rafael Casonati, que é supervisor de vendas de verticais aqui na Intelbras. Então joga no time da casa, né, Rafael? E tem atuado bem em projetos aí que utilizam dessa especialidade, da parte de inteligência. Então vai ser uma honra dividir com você essa conversa. Nós também temos o Marcelo Schissel, que é diretor comercial na Sigma e já tem há mais de 27 anos, né, trabalhado com essa parte voltada para inteligência, voltada para projetos de segurança. Então muito bom tê-lo aqui com a gente. E nós também temos aqui o Otávio Neto, que é diretor executivo da Associação Catarinense de Supermercados, a CATS, não é isso mesmo? É isso aí. Então seja muito bem-vindo, cada um de vocês aqui ao nosso time. E para começar, eu queria ouvi-los um pouco melhor. Esse espaço é para vocês, para realmente compartilhar a bagagem que vocês trazem e todo esse conhecimento. Então, começar na ordem aqui para a gente poder respeitar o processo. Rafael Casonati, como é que você explicaria para nós a sua trajetória e a atuação em projetos aqui na Intelbras? Legal, Lucas. Primeiro é um prazer estar nessa mesa aí, contigo, com o Marcelo, com o Otávio, né, presença ilustre aqui na casa. Como tu falou, sou Rafael Casonati, supervisor de vendas do varejo e banco. Quando eu falo varejo e banco, é sempre pensando no uso e consumo. Quando o varejo vai abrir uma loja, um centro de distribuição, o banco vai abrir também uma agência, é onde a gente entra com o time. Eu tenho um time de executivos que fica na ponta, né, junto com os integradores, com o Marcelo, junto com a CATS, entendendo o mercado, e aí sim podendo colocar os nossos produtos aí para os clientes finais e dando apoio a todos os canais, né? Entre idas e vindas, eu estou há 7 anos na empresa, como supervisor de vendas, já fui executivo. Eu vim de uma empresa que a Intelbras comprou, que é a Automatiza. Lá eu trabalhei 11 anos. Então aí já estou há aproximadamente 20 anos nesse ramo aí de segurança eletrônica, controle de acesso. E vai ser bacana aí trocar figurinhas com quem entende no mercado, quem está no mercado, seja integrador, seja associação, contigo aí que está sempre junto com a gente. Então vai ser muito bacana. Que legal. Então ficamos gratos aí. É uma vida dedicada já a esse segmento e é recompensador, né? A gente vê o projeto rodando e rodando bem. Então, exatamente. Parabéns aí pelo trabalho. E Marcelo, obrigado também pela sua presença. Explica para nós um pouco mais quem é você e também a atuação da Sigma. Legal. Primeiramente, agradecer aí o convite. Tá? Acho legal e fazia tempo que a gente já falava em tipo de eventos nesse formato. E é bom estar aqui com vocês. A Sigma tem, como você falou, tem 27 anos. Né? Começamos o nosso trabalho focados inicialmente em telecomunicação. Né? E há mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos, começamos a trabalhar com a parte de segurança. Né? Então, hoje o foco da empresa, eu diria que 90% hoje é voltado à segurança. Né? A telefonia acabou caindo, como a gente já tinha falado. Né? E a Sigma trabalha... Ela projeta, ela instala e ela mantém o produto. Então, a gente tem o cliente início a fim, né, todo um projeto. Né. Hoje nós atuamos no Brasil todo, em alguns clientes com força própria e outros com a terceirização. Né, mas hoje a gente tem obras em Manaus, no Rio Grande do Sul, né, em BH, e 80% dessas obras é voltado à segurança eletrônica. Então, eu digo que a gente tem bastante expertise nesse segmento. Né? A nossa equipe é formada por arquitetos, gerentes de projeto, técnicos. Então, a gente está bem alinhado com a demanda do mercado mesmo, para poder cada vez mais dar um atendimento diferenciado, vamos dizer assim. Né? Nós nos sentimos diferenciados mesmo em relação na questão de tecnologia. Né? Muito com o apoio da própria fábrica. A gente está com a Intelbras aí há acho que uns 15 anos, mais ou menos. Estamos aqui para tentar contribuir com o evento. Isso mesmo. Então isso explica o porquê do sucesso e porquê que a Sigma tem se destacado, né, como uma representante bem-sucedida na venda de soluções, na parte de serviços voltados à segurança. Né? Então há todo um preparo, uma equipe por trás. E a gente tem muita honra, muita gratidão por ter vocês como parceiro nosso. Né? É quem de fato testa a solução exaustivamente em campo, né? E valida para nós que funciona. Então a gente fica grato aí pela confiança, tá bom? Legal. E Otávio Neto, também agradeço muito ter a sua companhia aqui. Eu queria que você se apresentasse, né, como nós fizemos, e também que ajudasse a gente, quem está de casa assistindo, a entender a dimensão e a importância da atuação da CATS para a gente.
Perfeito. Primeiramente, queria agradecer muito o convite para participar desse momento, desse podcast da Intelbras. Intelbras, que é de longa data grande parceira de todo o setor supermercadista, não só, né? Uma empresa de referência em tecnologia no Brasil e muito nos orgulha isso. A CATS é a nossa Associação Catarinense de Supermercados, como você mencionou mais cedo, e é a entidade que representa o setor supermercadista no estado de Santa Catarina. Nós hoje somos uma das entidades supermercadistas de referência a nível Brasil, e temos como papel apoiar, representar os supermercados em todos os sentidos, desde a aproximação entre varejo e indústria, né, buscando melhores oportunidades, buscando fortalecer e fomentar a economia, principalmente do estado de Santa Catarina. A gente vê que o supermercado ele vende mercadorias que, na maioria das vezes, são produzidas pela indústria ou são recebidas de distribuidores, mas, enfim, são oriundas da indústria ou de importações, enfim. E o supermercado tem esse papel de transmitir essas mercadorias para o lar dos catarinenses. Então, os supermercados catarinenses têm um papel muito importante na economia. Nós somos uma atividade das mais importantes, exatamente por conta desse papel de abastecimento. Hoje já se fala em mais de 90%, salvo engano, 94% de abastecimento dos lares que vem através de supermercados. Então, são milhões de pessoas que passam por dentro das lojas todos os dias. E a CATS, por sua vez, é a entidade que já tem quase 52 anos de atuação na representação desse setor que é tão importante como a gente está falando. Então, nessa trajetória toda, nós organizamos eventos para aproximar a indústria e o varejo, para trazer tecnologias, sempre numa posição de pioneirismo, de vanguardismo, buscando novas tecnologias, buscando trazer o que há de melhor a nível internacional para aproximar dos supermercados. Hoje a gente vê que os supermercados existem em diversos portes, diversos tamanhos, diversos padrões, mas todos eles têm possibilidade de gerar competitividade para estar no mercado, para oferecer o melhor serviço, hoje a melhor experiência, que é como a gente fala, para os nossos clientes, né? Então esse é o papel da CATS, aproximá-los, congregar o setor, né? Hoje nós temos cerca de 1.000 lojas associadas no estado, então é um universo bastante grande, as grandes maiores redes de Santa Catarina, boa parte das médias estão conosco, justamente nesse intuito de aproximação, associativismo, que é uma característica da região sul do país, né? É mais frequente, mais presente aqui. Cooperativismo surgiu no Rio Grande do Sul e acabou se disseminando pelo Brasil. E é essa a intenção, agregar, unir, somar forças para atingir melhores objetivos, melhores resultados em conjunto. Que legal, a gente fica muito feliz de entender, e é uma capilaridade muito grande, né? Um alcance muito grande, principalmente nessa região que nós estamos aqui de Santa Catarina. Muito bom ver a forma como vocês têm trabalhado e visando sempre a inovação, né? Então, para nós ser um parceiro nesse processo de inovar e de fortalecer a segurança do ambiente utilizando de inteligência artificial e de outros recursos, então, para nós é realmente uma discussão bem válida, né? E acredito que você de casa que acompanha também vai se beneficiar muito. Lucas, deixa eu até comentar, o Otávio comentou, né, dessa aproximação do supermercadista com os parceiros, com a tecnologia. Isso é bacana porque a gente há muito tempo é parceiro da CATS também, participa de alguns eventos, né? É bacana o que eles fazem de conexão entre os supermercadistas e as empresas de tecnologia, os parceiros no geral, a networking, a gente poder mostrar não só a gente tecnologia, mas outras empresas que também estão dentro do ramo, né? Então participamos da feira que teve em Balneário Camboriú, participamos dos eventos à parte que a CATS faz na cabeceira da ponte, onde a gente pode ter proximidade com os diretores de supermercados, poder mostrar nossa tecnologia. Legal. Essa conexão que a CATS faz com a gente e com os parceiros é muito bacana. Então, para a gente para vocês também, né, Marcelo? Que já tiveram os eventos também, né? Além de parceiro, a CATS ela é um cliente nosso também, né? Um dos primeiros projetos GPON, usando solução Intelbras, a gente fez no prédio da CATS, a CATS Facisc, né? Então hoje GPON, fibra ótica, parte de Wi-Fi, central telefônica, né? Tudo produtos da linha Intelbras. Foi um dos primeiros projetos de GPON, né? Não para provedor, né? Mas para um cliente final. Que legal. Então realmente funciona bem a tecnologia interna para a gente poder depois levar isso como espelho para o público lá fora, né? É isso aí. Bem, eu queria aproveitar a presença de vocês e fazer um pouquinho de retrocesso. A gente está falando de algo muito moderno, cada dia mais atual, mas como é que era no começo, lá no princípio da coisa, né? Como é que foi para vocês a parte de segurança quando vocês chegaram, quando vocês começaram a atuação e o contraste que teve com hoje em dia, com as necessidades e demandas de hoje em dia? O que vocês acham aí, botando na balança, que mais mudou, que o foco acaba sendo adaptado aí para o nosso primeiro projeto foi para um supermercado,
né, aqui da região, e ele era 100% analógico, e foi mais ou menos em torno de 15 anos atrás, mais ou menos. Foi o primeiro projeto CFTV que a gente fez, com cabo coaxial, alimentação separada, né? E a evolução desse tempo para cá, vamos dizer assim, antes pandemia, né, a gente passou do analógico, passou pelo misto, no caso, metade analógico, metade IP, até porque existia uma variação de preço na época um pouco maior, né, do que é hoje, né? Hoje os preços são muito parecidos, a tecnologia. Preço e tecnologia também, né? O mundo vem Sim, do analógico, sim. querendo migrar para o IP. Isso, exatamente. Tinha essa transição, né? E pós-pandemia, que foi, eu acho, que a grande virada para vários setores, né? Que é exatamente, a gente começou a ver a solução IP, a integração, a inteligência sendo a inteligência começando a ter uma necessidade no cliente, o cliente enxergar a inteligência artificial como um ganho para ele em vários fatores, né? Não só em ganho monetário, financeiro, mas também informações que são pertinentes ao seu negócio. Então, acho que isso é a grande sacada, é a grande virada do momento. E na parte ali do dia a dia, do supermercado, das necessidades, das dores, como é que você acha, Otávio, que a segurança tem se atualizado e tem sido mais eficiente? Você conhece bem esse dia a dia aí, o que é uma dor principal que a gente consegue sanar com sistemas de segurança bem projetados? Olha, Lucas, eu diria que nós temos dois momentos no que se refere à captação de imagens ao circuito fechado de TV, né, ao CFTV. E não só com relação à segurança. Eu acho que é justamente esse ponto que a gente deixou de captar imagens por fins de segurança, para motivos de segurança, e passou a fazer captação de imagens para entender melhor o consumidor. Esse é o grande ponto, que eu acho que vai muito na linha do que o Marcelo comentou, que eu acho que recebeu uma aceleração com relação à pandemia. A pandemia ela acelerou muita coisa, né? A gente fala que a pandemia criou muita coisa, mas eu diria que ela acelerou muita coisa, ela trouxe muita coisa em 1 ano, 2 anos de pandemia que a gente previa ver em 5, 10 anos aí de mercado. Então as coisas acabaram tendo essa tendência. E justamente nesse momento de pandemia, a gente recebeu uma aceleração muito grande da necessidade de entender o consumidor. O consumidor, ele sempre precisou ser entendido. Já há muito tempo que se fala em experiência do consumidor, experiência do cliente. Já não é novidade para ninguém falar esse termo, falar nesse assunto. Se você pegar a Disney faz experiência do cliente há 100 anos. Claro que eles são a referência nisso, a gente não acha isso em qualquer empresa do padrão que eles trabalham. Mas é o que a gente busca. Inclusive a CATS já fez missões internacionais à Disney para entender melhor como que eles tratam a experiência do consumidor. Então, voltando ao assunto, eu diria que nós tivemos esses dois momentos. O primeiro momento em que se captava imagens para fins de segurança, se acompanhava essas imagens para fins de segurança, para evitar perdas de maneira geral, né? Tanto furtos quanto qualquer tipo de desvio, qualquer coisa que fuja da normalidade do supermercado. E hoje, essas imagens elas já são trabalhadas, já vários varejos fazem isso, para entender a experiência do consumidor, para entender não só com relação à captação de faces, mas de movimentação do consumidor em lojas, né? Eu sei que a Intelbras tem bastante tecnologia para isso, a gente já viu, inclusive, nesses eventos que vocês comentaram que estiveram conosco, captação de imagens, até voltando à questão da própria pandemia, se a gente for trazer o que a gente sentiu de diferença, na pandemia nós tínhamos muitos momentos, não só no varejo, mas em vários locais, que a gente tinha essa necessidade de aferição de temperatura, por exemplo. A Intelbras veio a essa época com uma grande solução para isso, e que eu tenho certeza que apoiou muito varejos, aeroportos e tudo mais. Mas no próprio varejo, com relação a mapa de calor, movimentação do cliente, isso são pontos que a gente hoje entende que vão gerar diferenciais para o varejo. O varejo hoje ele é cada vez mais acirrado, uma disputa cada vez mais acirrada, a gente sente um mercado cada vez mais saturado de quantidades de empresas, e as empresas que conseguem manter a competitividade para crescer e se desenvolver e se manter no varejo são justamente as que conseguem gerar diferenciais. Esses diferenciais existem em várias maneiras, existe diferencial de preço, existe diferencial de vários tipos, mas principalmente da experiência do cliente. Aquela empresa, não só o varejo, que leva a melhor experiência para o cliente, tende a ter a manutenção dos seus clientes. Então, eu acho que essa que é a diferença entre o que se tinha de CFTV, de captação de imagens há um tempo atrás, para o que a gente tem hoje. Hoje já se fala muito em CRM, né, o gerenciamento e relacionamento com o cliente, né, em tradução.
para você entender o seu cliente, para você oferecer melhores oportunidades, melhores propostas, melhores produtos, melhores ofertas para o seu cliente, você precisa conhecê-lo. Uhum. E como você vai conhecê-lo se você não conhecer os hábitos, as formas dele comprar, o que ele busca dentro da sua loja, onde que ele mais circula dentro da sua loja, até mesmo para você saber onde posicionar promoções, onde você vai colocar os produtos ideais, como você vai montar o seu mix de produtos. Então, eu acho que isso que consegue contribuir muito para o nosso setor. Otávio, o Otávio tocou num ponto interessante, né? A gente também percebe isso, que antes era muito voltado para a segurança e principalmente pós-pandemia isso mudou. Porque antes pensava na perda, pensava no extravio de alguma coisa interna, e aí com pandemia as pessoas em casa, eu precisava fazer uma auditoria, como que eu faço se o meu time está em casa? Então a gente percebeu os nossos clientes, principalmente varejistas, né? Preciso fazer uma auditoria, como que eu faço? Tinha cliente nosso que pegava um jatinho, pegava o time de auditoria de Santa Catarina e levava para São Paulo. Hoje o time de auditoria faz pelas câmeras. O time de marketing, como o Otávio falou, né? Quem são as pessoas que entram na minha loja? É mais homem, é mais mulher? É novo? Gênero. Tem mais idade? Quem que está dentro da minha loja hoje? Meu cliente entrou, não entrou? O tempo de permanência acho que também é legal, né? Então a conta, inclusive, se divide, né? Antes a segurança pagava, hoje o marketing paga, a auditoria paga. Tem outras áreas de negócio que participam do CFTV, falando propriamente do CFTV, né? Então realmente a gente percebe essa diferença também. E a possibilidade, como eu estava falando, sobre acoplar isso a um CRM. Então, se você sabe que aquela pessoa vai no supermercado e você consegue fazer uma interligação da imagem com o CRM, você consegue saber quem comprou o que e quando. Ou até conseguir, hoje já farmácias fazem muito isso hoje também, de você conseguir identificar, inclusive, quando que o seu cliente vai precisar de determinado remédio, porque você consegue cruzar a quantidade de comprimidos que ela comprou com o tempo de permanência dela, com o tempo que ela vai necessitar daquele remédio, saber exatamente, prever quando que ela vai precisar comprar de novo. Então, essa possibilidade de interface para o cliente é fantástico. De repente, quem sabe já mandar o link para ela comprar o produto ali de uma forma automática, assim, quem sabe nem precisar ir na loja. Né? Claro que ir na loja para nós é importante, tá? Isso a gente tem que deixar claro. Falamos um pouco antes, eu e o Marcelo, sobre isso, né? A gente falou um pouco sobre inteligência artificial e vamos, né, conversar bastante sobre isso. Até onde vai isso, né? A gente brincamos, né? Somos novos, mas a gente é da época que, falando em segurança, a área de perdas e prevenções tinha um papel na parede, vários com fotos ali, e aí tinha que fazer o cara crachar, olhava na câmera, opa, eu acho que aquele cara já roubou aqui, então eu preciso olhar. Hoje a câmera com inteligência com facial, ela te gera esse alerta, né, da pessoa grata ou não grata que entrou no teu estabelecimento, ou para fins de, como o Otávio falou, de poder saber que o meu cliente está na loja e eu quero gerar um alerta no aplicativo dele, dizer, Otávio, Marcelo, Rafael, Lucas, eu sei que você está na loja e hoje temos uma promoção do vinho que você mais gosta, o Malbec, e aí começar a entender o comportamento do consumidor e gerar os gatilhos e usar a tecnologia para gerar receita, né? E aí falando aí em digital sign, telas que a gente tem aqui, por exemplo, e onde vamos parar com a tecnologia, né? Exatamente. Que acho que é um pouco do nosso bate-papo aqui também, né? Excede bem a parte da segurança, né? Porque eu não estou mais esperando acontecer um problema, um furto, um delito. Eu consigo me antecipar, né? Eu consigo fazer a visualização da atitude suspeita da pessoa. A gente tem esse tipo de inteligência aqui na casa, né? Ser proativo, né? Ser proativo, exatamente. Então eu lembro do tempo que você precisava levar um pendrive e assistir, né? Se eu perdi uma bolsa aqui, sexta-feira eu deixei ela aqui. E na segunda eu dei falta, alguém ia ter que assistir de segunda, né, de sexta até segunda e fazer o backup manualmente. Hoje, com o IA, eu consigo buscar a pessoa que estava com bolsa ou pela característica da roupa da pessoa. Então, isso aí está realmente revolucionando o nosso mercado, né? E é legal a parte da personalização, né, da experiência do usuário que o Otávio bem trouxe. Você, Casonete, atende tanto a parte aí do setor varejista como também bancário, né? E é legal como uma mesma aplicação consegue atender os dois, né? Comenta pra gente um pouquinho como é que uma mesma solução de IA ela consegue ser versátil e atender públicos diferentes, né? Cada cliente tem uma demanda diferente da outra. As demandas são diferentes, mas tem muita coisa parecida, né? Hoje a gente tem, como comentamos aí, o reconhecimento facial, para te poder saber que o teu cliente VIP chegou, ou que uma pessoa não grata, né, por exemplo, que já fez alguma coisa na tua agência, ou no teu varejo, né? E né, eu quero gerar um alerta que essa pessoa está no meu estabelecimento e quero ter aquele olhar mais próximo. A gente tem toda uma gestão de fila na inteligência artificial, por exemplo, né? Então para banco serve também. Né? Eu quero abrir mais um caixa para supermercado. Eu sou um que vou no supermercado, vejo que tem fila, e a gente no carro e vou para outro, eu volto em outro momento. E isso é uma conta não mensurável, né? Porque o dono não consegue saber o que ele perdeu de faturamento por ter fila.
né? E uma inteligência hoje te gera essa informação. A gente tem toda a parte de perímetros, por exemplo, voltando ao passado, né? Passado recente, a gente esperava o indivíduo entrar na tua loja, na tua agência, então ele quebrava a tua porta, ele quebrava a tua janela, ele roubava alguma coisa correndo, então, e aí tu ia ver o depois, né? Eu ia puxar a imagem e tentar entender o que aconteceu. Hoje a gente tem inteligências que tu consegue colocar no perímetro para saber se tem uma pessoa em frente ao teu estabelecimento, se é carro, se é um humano, se é um bicho, e ser assertivo, né? E receber atividade suspeita, aglomeração e tudo mais. Exatamente, receber um alerta antes do acontecimento. E aí é a inteligência trabalhando para nós, né? Gerando mais otimização do processo, com menos pessoas, sendo mais assertivo, dividindo as contas, né? Que é o que a gente fala aqui. Então, as coisas evoluíram e a gente tem bastante inteligência para esse mercado. É legal, Rafael, sobre essa questão de filas em caixas. Um dos desafios que a gente tem no varejo também é a questão de escala. Então, nós sabemos, a gente entra em qualquer varejo, qualquer loja, a gente vê que às vezes tem um número de caixas fechados, às vezes tem um número determinado abertos, às vezes todos abertos, né? E a gente tem, de repente, com a inteligência artificial, como saber qual que é o ideal, né? Qual que é o ponto ideal, o que está formando mais de fila, qual é a fila esperada que tem em cada caixa, justamente para evitar essa perda desse cliente que a gente realmente não tem como mensurar. Só que dessa forma, talvez você consiga posicionar a quantidade de caixas necessária para determinado momento, para determinado dia da semana, para determinado dia no mês. Então, mais pontos que a inteligência artificial consegue contribuir conosco, né? Muito legal. Legal. E falamos sobre pandemia, né? Pós-pandemia teve um fluxo bem grande de, como o Otávio comentou, né? Bem comentou, entender o perfil do cliente. Todo mundo sempre quis saber o perfil do seu cliente, né? Mas pós-pandemia muito mais porque, assim, o meu cliente ele voltou para a loja, o meu cliente não voltou para a loja. Eu tenho loja que vende X milhões e tem loja que o meu fluxo não está grande, minha receita não está como esperado e os meus clientes têm acessado a loja ou não. E aí a gente tem uma inteligência que é a contagem de pessoas. Isso. Então, assim, como o Otávio comentou, qual é o momento do meu maior fluxo? Quantas pessoas têm entrado na minha loja? E poder tomar essa decisão, né, Otávio e Marcelo? Abro umas caixas, não abro umas caixas, em que momento eu abro caixa? O próprio gênero, idade, acho que tudo isso contribui, né, para a operação como um todo, né, principalmente para análise de marketing e até ver essas ações de quantidade de caixa que eu preciso para determinado momento. Então, de repente, tu vai ver lá que tu tem 10 caixas abertas e naquele momento precisaria de 5. Em compensação, tem outros momentos que precisaria de 15 e tem 10, né? Então, mais uma vez a gente vai usar a palavra proatividade, né? Então, eu consegui ver as coisas antes e tomar a decisão correta, né? Baseado em informações que eu tenho dentro de casa, através do IA. E até considerando que nós temos empresas em locais diferentes, com perfis diferentes, em cidades diferentes, economia diferente, público diferente. Então, às vezes você tem uma mesma rede de lojas, uma rede de supermercados ou de qualquer varejo, que tem lojas localizadas em diferentes pontos do estado, em diferentes estados diferentes. Então, o perfil, diferente, né? Exatamente, o perfil do consumidor é diferente. Não existe fórmula secreta, não existe fórmula específica para nenhum desses. Você precisa conhecer de fato o seu cliente. O melhor ponto, a melhor maneira de vender é conhecer seu cliente. Então, como conhecer seus clientes em diferentes pontos, em diferentes lugares, em diferentes épocas do ano. Nós temos períodos sazonais, nós temos... Santa Catarina tem estações muito bem marcadas e nós temos um estado com diferentes climas, com diferentes regiões para determinado tipo de clima. Então, sabemos que no inverno existe um público, o público de turistas que vai para a Serra Catarinense. Durante o verão, temos um público enorme que vem para o litoral. Então, são clientes diferentes, com perfis diferentes, e que a gente precisa conhecê-los da melhor forma. A inteligência artificial, eu tenho certeza que contribui muito para isso. Bacana. Acho legal comentar também, Lucas, nesse gatilho do Otávio, é que por muito tempo, e ainda né, o cliente entende como um custo. E em muitos casos a gente consegue ver como investimento, porque voltando, né, questão de inteligência artificial, falando em gênero. Então, assim, na minha loja entra mais homem ou entra mais mulher? Qual é a idade? Será que eu não consigo monetizar isso? Eu não consigo fazer uma promoção, por exemplo, de cerveja, ou de fralda, ou de material de limpeza, ou de maquiagem, porque eu sei que lá entra mais homem em determinado período e aí sim eu vou fazer uma promoção para aquilo. Então, voltando, né, entender o consumidor e usar isso para monetizar também e ser mais assertivo e gerar mais receita com produtos, com soluções que já estão dentro do cliente, né? Não precisa botar um produto diferente,
Hoje, com a tecnologia, uma mesma câmera que gera um stream, que gera um vídeo, ela já te gera essa informação. Exatamente. E é uma questão que vale realmente destacar quem já utiliza a tecnologia, né? Para quem está assistindo e pensando em fazer essa migração, ver que vale a pena fazer, né? Porque às vezes existe um certo ceticismo em cima do avanço, né? Poxa, essa tecnologia de inteligência vai substituir uma pessoa que, na verdade, não, né? Ela vai facilitar um processo, vai encurtar um custo, uma parte trabalhosa da operação e vai te dar o resultado de forma mais facilitada. E às vezes até de forma previsível, né? Você vai prever uma determinada ação porque você já conseguiu ver uma pessoa que já está no teu banco de dados como suspeita, já teve uma atitude ali que você consegue ver que não é o comum, não é o usual, né? Então tudo isso aí realmente facilita bastante. E como é que vocês me trazem assim de um cenário real, né? Um case que você se lembra de que impactou lá na receita do cliente final ou que facilitou a operação dele? Me conta vocês aí que estão no dia a dia, na batalha. Eu vou passar essa palavra para o Marcelo, mas tu gerou um gatilho interessante também, né? É que é legal o público saber que o que a gente está falando aqui não é um bicho de sete cabeças, não precisa trocar uma solução inteira. É verdade. Muitas vezes o cliente já tem um legado e ele às vezes pode deixar o gravador, por exemplo, já que estamos falando em câmera nesse momento, em soluções de imagem, ele pode deixar o gravador e trocar só a câmera, ou ele tem a câmera, troca só o gravador. As inteligências hoje estão tanto na câmera quanto também no gravador. Então isso é modular também, eu quero botar uma câmera facial só numa entrada da minha loja, só no meu PDV, ou só no meu estoque. Gerenciar tudo ali no Defense, aproveitando que ele já tem instalado. Exatamente. Em várias lojas, às vezes em vários mercados diferentes, numa mesma rede, né? E poder gerenciar no centro de operação dele. E o investimento acaba sendo pouco, entendeu? Então assim... É reduzido, né? Dá para ligar para o nosso integrador aí, a Sigma, entendeu? Que precisa ser trocado, né? A gente tem uma coisa bacana de comentar também, falando em Intelbras, já para dar a palavra para o Marcelo, a gente tem todo o apoio do comercial, todo o apoio da nossa engenharia de fábrica, de acordo com o projeto, para entender qual é o melhor cenário, qual é o melhor produto, a melhor solução, e ajudar nesse modelo aí junto com a engenharia do parceiro, né? Se precisa trocar todo o legado, se tem que trocar só o gravador, só a câmera, a solução, enfim, né? Para investir certo, né? Exatamente. Antes da gente chegar no case, só desculpe interromper de novo, tem um ponto que eu acho que é muito legal levantar. Vocês falaram sobre custo, sobre tudo isso. Eu acho que a gente tem várias maneiras de enxergar isso, sabe? Quando você passa a utilizar esse tipo de ferramenta como uma oportunidade, você pode gerar receita. Então, claro que qualquer tipo de investimento vai gerar uma despesa, vai gerar um custo, mas eu acredito que a gente consiga enxergar isso como forma de investimento. Por exemplo, a gente falou muito sobre levantamento de informações, de dados e tudo mais. Hoje os dados são ouro, né? O novo minério são os dados. Então, por exemplo, a indústria ela não tem acesso direto ao consumidor na maioria das vezes. A indústria tem um intermediário, tem quem vende, quem tem acesso, quem está na ponta, quem tem relacionamento com o consumidor, que é o varejo. Então, para a indústria conseguir chegar nesse consumidor, eles podem fazer propaganda, podem fazer as ações que a gente vê acontecerem, mas as ações mais efetivas acontecem dentro do PDV, dentro do ponto de venda. Então, se você consegue conhecer esse cliente e fazer ações assertivas, existe hoje várias oportunidades que vêm do trade marketing, da própria indústria para oferecer para o cliente. Então, eu acho que seria a grande estratégia de você conseguir trazer esse tipo de solução, não como um custo, mas exatamente como investimento. Porque se você conseguir mostrar para a indústria o valor que tem aquilo que você está oferecendo, você consegue, inclusive, receber essas verbas de trade e aplicar no próprio varejo para retornar isso para a sua própria empresa, de uma forma que você consiga encurtar esse caminho entre a indústria e o cliente. Então, é só esse ponto que eu acredito que seja uma questão de ponto de vista. Se você encarar como, de fato, um CFTV, uma maneira de acompanhar as perdas ou de reduzir perdas, por mais que seja interessante também, as perdas são um aspecto importante no supermercado. Nós estamos falando de um setor que tem uma margem de 3%. Uma margem, quando bem ajustada, quando bem organizada, 3%, 4% no máximo. Então, qualquer tipo de redução de perda impacta bastante. Mas uma coisa é você enxergar isso como uma maneira de solucionar problemas de segurança. Outra coisa é você enxergar isso como uma maneira de trazer mais atrativos, de gerar mais receita para o seu negócio. Como vender isso aí, né? Mas é isso que eu ia falar. O grande desafio é exatamente esse, né? É você conseguir levar para o cliente a tecnologia e justificar e transformar isso, em vez de custo, né, num investimento que vai gerar, de repente, redução de custo, ou aumento de faturamento. O grande desafio de nós, integradores, é exatamente isso, vender isso dessa forma, mostrando a realidade para ele. E um fato importante que a gente tem feito com o apoio da Intelbras é as provas de conceito.
Tá? Isso é uma coisa que a gente tem feito bastante. Eu até conversei com o Casonati hoje. 90% dos cases feitos com prova de conceito é fechado o negócio, né? Então, acho que é bacana de comentar com o público, né, o que é a prova de conceito, porque não conhece, é emprestar o produto para o cliente, fazer testar e... É o famoso POC, né? O famoso POC. Na realidade, a gente empresta o equipamento para ele testar o produto antes de comprar efetivamente a solução, né? Então, a Intelbras nos ajuda muito com o produto, né, nos empresta o produto, nós emprestamos para os nossos clientes e nós fazemos toda a instalação. Hoje eu devo ter aí, no mínimo, umas três provas de conceito correndo. Né? Então, assim, isso ajuda bastante para a gente mostrar para o cliente e ele ver, sim, que houve uma redução, que houve um ganho efetivo de alguma forma. Às vezes não é mensurável, outras vezes não é um ganho monetário, mas ele acaba economizando em tempo, coisas desse tipo, né? Então, isso é um diferencial bem interessante que a gente tem trazido, inclusive no nosso site tem lá, solicite a sua prova de conceito, né? Tá? Que legal. Tinha feito uma pergunta, né? Era do case, é isso? Não, mas quero ouvir de você um case que você se lembra aí que deu certo. Eu acho assim, ó, eu não posso falar o nome, mas é a questão da centralização das imagens. Eu acho que isso é um negócio bem legal, tá? É um case também, eu acho, de supermercado, onde eu consigo centralizar todas as imagens. Isso eu consigo diminuir a quantidade de pessoas na ponta, né? Eu tenho menos pessoas gerenciando, efetivamente, porque as imagens estão todas elas, para mim, dentro de um ponto específico, uma matriz, por exemplo, né? Onde eu consigo gerenciar. Mas o mais legal é que não é só o gerenciamento das imagens, a visualização das imagens, mas a criação de eventos, para que eu possa ser mais assertivo. Legal. Então, a pessoa passou por uma cerca virtual, pulou um muro, ele me gera eventos com pop-ups na tela para que eu possa tomar alguma ação, né? Por exemplo, uma placa cadastrada, por exemplo. Uma placa, por Boa. exemplo, aqui eu não tenho isso como case, mas em Florianópolis existe a polícia militar consegue te passar as informações, por exemplo, de placas roubadas, que tu pode fazer isso linkado via sistema. Então o cara entrou dentro do estabelecimento, a câmera LPR, leitura de placa, reconhece a placa, consulta banco de dados, esse carro é sinistrado, tem algum problema. Então ele já consegue criar um evento e uma ação para isso, né? Então isso faz com que a gente consiga ser, além de ser mais assertivo, eu não ter que ficar toda hora procurando imagem, e que é uma coisa que a gente sabe que leva tempo, né? E é perda de tempo também. Verdade. Então um dos cases que a gente tem que eu acho que foi bem legal foi a questão dessa integração e centralização das informações, né? Com a parte de reconhecimento facial, onde também tem a questão de banco de dados de imagem, que eu posso botar lá, ele pesquisa, identifica quem é a pessoa, né, qual é a ação que eu tenho que fazer, né, para aquele indivíduo, né, leitura de placa, mais uma vez. As outras soluções são bacanas também, né, Marcelo? Tu comentou comigo que tu conseguiu fazer a integração numa única plataforma, que é o Defense, e aí o cliente tinha várias plataformas e o Marcelo conseguiu integrar o que ele está comentando, né, vídeo, com controle de acesso, com alarme, tudo numa única plataforma, gerando ganho para o operador, né? Onde o cara tinha que usar várias plataformas, abrir tela, fecha tela, e hoje ele tem tudo numa plataforma só, gerando os alertas. Esse é um outro caso, e o legal é que o cliente comprou o controle de acesso. Na época. Foi o start inicial, foi o controle de acesso. Ele botou o controle de acesso e o Defense para fazer o gerenciamento. E, no determinado momento, houve a necessidade de ampliação do parque de CFTV, e aí a gente conseguiu incluir isso tudo dentro da mesma plataforma. Então, hoje ele tem uma única plataforma gerenciando tudo, né? E aí começam as integrações, né? LPR, cerca virtual, né? Deu um disparo na cerca lá, ele já estoura o pop-upzinho lá para o cara ver que canto da cerca que foi, que houve um sinistro, né? Então ele começa toda essa integração, que é muito comum hoje. Tu tem um sistema que controla o acesso, um sistema que controla o CFTV, um sistema que controla o alarme de incêndio. E eles não se alarme... conversam, né? Não, tu tem que ter vários cockpits, né, para poder gerenciar tudo. E com o Defense eu consigo fazer muito disso numa única ferramenta. E aí começa a integrar os recursos, né? Mais uma vez, economia de tempo, né? E centralização, que eu acho que é o grande ganho. Que é o grande ganho. Que legal. E a gente estava falando do custo disso, né? Está cada vez mais acessível, né? Sim. Os nossos gravadores, os IMHDX, gravadores inteligentes, estou falando de um DVR ainda,
ele já traz recursos de inteligência. No iZig, no aplicativo mobile, a gente já consegue fazer a busca por eventos de inteligência. Então, se eu tenho um comércio pequeno, você já começa a conseguir controlar e vai te facilitando. Você vai podendo investir um valor que seria talvez no operacional e em outras demandas, né? Que, na mas verdade, tem que ser preparado antes. A gente falava em inteligência artificial já há bastante tempo atrás, mas era uma utopia, né? E hoje a gente já vê que é uma realidade até para pequenos sistemas. A gente não tem mais aquele problema de alto custo, alto valor agregado, né? Na realidade não é isso. Até porque está vindo já embarcado nos produtos, Sim, né? As sim. coisas evoluíram, os produtos que as câmeras, falando em câmera que era de entrada, o gravador de entrada já vem com uma linha, já vem com uma cerca, alguns já vem com reconhecimento facial, coisa que no passado recente não tinha, né? Diferenciando a pessoa básica de da veículo. Intelbras, ela vem já Exatamente, com no mínimo cerca O mercado virtual. evolui, né? Ó. É verdade. Mesmo a linha e cerca agora diferencia pessoa de veículo, eu consigo fazer automação em cima disso. Isso é legal porque diminui o falso positivo. Exatamente. Né? Que é uma coisa que todo mundo, quando a gente falava em cerca virtual, era a preocupação do falso, principalmente as empresas de segurança. Né? Eles falavam em botar a cerca virtual, o cara já ficava Qualquer coisa acionava o evento. Qualquer coisa tinha que mandar o segurança lá, né? O efetivo dele. E hoje, com essa questão, elas estão mais precisas. E eu consegui identificar se é um animal, se é uma pessoa, se é um veículo. Isso ajuda muito a eliminar cada vez mais o falso positivo. Eu estou apaixonado por uma câmera que a gente fez agora, que é a VIP 3220 FCIA, né? Ela tem o full color, então ajuda na iluminação em ambientes escuros ali. Só que o evento pode acionar o full color. Então, se o flash está me incomodando a trabalhar ali, eu consigo usar o infra normal. E na hora que a pessoa entra no ambiente, ela detecta, ela consegue acionar o flash, né? Consigo fazer agendamentos, então é muito legal ver a inteligência substituindo o clique. Toda hora eu tenho que acessar ali e clicar no menu, né? Isso me faz ter a atenção detida ao monitoramento centralizado que você bem falou. É isso aí. Então é bem legal ver esse avanço. E falando nisso, para onde vocês acham que vai esse avanço, né? O que vocês sentem aí que está caminhando para algum sentido? Quais seriam as dores legais de serem sanadas? Assim, Lucas, olhando para o futuro. A conversa que tivemos hoje de manhã foi bem produtiva, Casonete. Mas eu não sei como é que está isso na relação no desenvolvimento, mas, por exemplo, no supermercado, a partir do momento que eu começar a conhecer o que o Marcelo compra, né? Eu acho que agora com o digital signage, você tem em alguns mercados já várias telas distribuídas. Imagina eu ser reconhecido na entrada, já pesquisa lá o que eu consumo, além daquilo que eu consumo, que eu já compro, ele me começar a me botar, por exemplo, sei lá, picanha. Marcelo compra picanha, tá, mas aí tem que fazer, mostra lá a promoção do carvão, do álcool em gel, produtos agregados àquilo que eu vou usar. E aí pode ser na tela, né, Marcelo? Uma tela onde está o sign que tem no corredor, de repente um aplicativo que está no bolso, né? Isso não pode... Mas sei que o Marcelo está lá dentro. E pode ser por Marcelo, ou pode ser por um apanhado de pessoas, no caso, né? O que mais vende das 4 às 5 da tarde? Vende mais esse tipo de produto. Né, e através disso eu consegui botar produtos agregados àquela necessidade. Né? Eu acho que isso, não sei como é que está esse desenvolvimento, mas eu acho uma coisa que deve, cada vez mais, a partir do momento, como o Otávio falou, as empresas tiverem o conhecimento do seu consumidor, né, que é a tendência do IA, né, é trazer essa informação, eu acho que começa-se a ter uma solução agregada àquilo que já acontece hoje. Né? Então, eu vejo bem para esse lado, voltando a falar do varejo, no caso. Achei bem legal o mix de operações ali de uma inteligência de um sistema de CFTV exibindo uma informação no painel de LED. E o engraçado, né, Lucas, que a gente em nenhum momento, ou poucos momentos, a gente falou em segurança, como o Otávio comentou muito bem no começo. A gente fala em experiência do cliente, a gente fala em necessidades, em gerar necessidades. Eu acho que a gente vai muito para a linha também que tu comentou no começo, entender falta de produtos na gôndola, falta de produtos no estoque, inteligências nesse sentido, sabe? Tem um corredor que está lotado de pessoas e tem outro que está vazio. Com o mapa de calor eu consigo distribuir melhor isso, né? Eu estava achando minha prateleira e aí hoje, né, no dia de hoje, a gente tem o repositor, tem o representante da marca que fica olhando o produto, mas em algum momento esse cara não está. Como o Marcelo comentou, não sei se estávamos no ar ou não, que o camarada vai lá comprar Coca-Cola, exclusivamente Coca-Cola, mas ele chega lá, a Coca não acabou. O repositor não colocou, ele vai embora porque primeiro ele ia comprar Coca para depois ver o resto, né? E ele acaba indo para outro local, né? Então acho que vai um pouco para essa linha também de inteligência. Gerenciar o estoque dele, o efetivo do que sai, do que entra, né? A gente tem até o recurso do POS, já em gravadores, né? Eu queria dizer, né, que até é uma análise do PDV, do que está saindo, quantidade versus o que tem na gôndola, no estoque, né?
E aí gerar pop-ups para o responsável, o repositor, alertando que realmente diminuiu a quantidade, né? Tem que ter uma quantidade mínima. Análise de filas, né? Que é bacana comentar Sim. também, né? Exatamente. Eu acho que o ponto todo é a integração de toda essa informação, né? Nós levantamos muita informação. Se vocês pararem para pensar, o próprio supermercado, ele tem registro em PDV de tudo que é comprado, tudo que é vendido, aliás, ali. Então, ele sabe exatamente a quantidade de produtos que saiu. O grande desafio sempre foi saber para quem saiu. Essa é a questão. E aí, quando a gente chega nesse ponto do cliente em loja, sempre foi um desafio também saber quando que o cliente está na loja. Então, várias tecnologias já foram utilizadas para isso. Por exemplo, o Wi-Fi. Você estimula que o cliente conecte no Wi-Fi. Em épocas que a internet era mais cara, era mais complexa, a internet móvel, em qualquer lugar que você chegava, você pedia a senha do Wi-Fi. Vocês já lembraram a última vez que vocês pediram a senha do Wi-Fi de algum lugar? Hoje todo mundo tem internet móvel, é muito simples, é muito fácil. Então, eventualmente, se a sua internet está ruim, você vai conectar no Wi-Fi. Não sendo isso, ninguém conecta. Então, você sabia que o cliente estava na loja quando ele tinha um aplicativo e ele conectava no Wi-Fi. Então, aí você identificava que aquele cliente estava naquela loja naquele momento. E aí você conseguia fazer uma oferta para ele. Se hoje você consegue integrar, com essa integração de sistemas, saber que aquele cliente está na loja através de um reconhecimento facial ou qualquer outro tipo de tecnologia, você consegue fazer as ofertas direcionadas. Eu acho que esse é o mundo ideal. Né? O supermercado, a intenção do supermercado é vender mais e melhor. Vender melhor não significa vender muito, significa vender de forma adequada, vender aquilo que seu cliente quer, da maneira que ele espera, para fazer o melhor atendimento para que ele volte. Né? Então, esse é um ponto muito legal. E, por exemplo, se você consegue saber, através da inteligência artificial, cruzar informações, cruzar dados, como, por exemplo, saber que se o cara vai comprar picanha, ele provavelmente vai precisar do carvão, ou talvez ele tenha até esquecido do carvão, você consegue sugerir para ele. Acontece comigo. Eu também esqueço. Você vai comprar a carne, esquece o carvão, ou compra o carvão, esquece o álcool, compra o álcool, esquece a carne. Acontece. Só não esquece cerveja. Exatamente. Não, churrasco pode faltar qualquer coisa menos cerveja, a gente sabe disso, né? A carne até é dispensável em determinados momentos. Mas esse é o ponto. Então, você conseguir fazer uma oferta direcionada para aquele cara. Agora, com relação à ruptura, seria fantástico também, porque é justamente como você falou, Rafael. Se você hoje tem uma ruptura numa gôndola, você tem uma probabilidade de perder aquele cliente, e esse cliente você não consegue rastrear, você não consegue saber se perdeu ou não perdeu. Ou quem sabe, se é um cliente frequente, você tem as estratégias, as ferramentas de identificação visual, você consegue talvez até saber isso. Isso é um ponto legal também, você conseguir cruzar. Claro que envolve vários fatores, porque ele precisa, por exemplo, estar identificado quando ele passar no PDV para você saber que aquele cliente comprou aquele produto, que você consegue através de estratégias de CRM, como a gente mencionou mais cedo. Então, você consegue saber, de repente, que o cliente entrou em loja e saiu sem comprar nada. Opa, tem alguma coisa errada. E com um bom CRM, você vai saber, não, peraí, mas foi dia 15. Dia 15, normalmente, ele compra picanha e carne, picanha e carvão e, enfim, sal, álcool, etc, etc, etc. Então, se for um sábado, por exemplo, você já sabe que provavelmente era isso que ele ia comprar. Você já consegue identificar, não, peraí, mas o que está acontecendo? Será que não tinha picanha? Será que a carne está cara? Será que meu posicionamento não está adequado? Olha a gama de informação, de coisas que você consegue, de ferramentas que você consegue utilizar para até posicionamento de preço. Tudo no varejo, em qualquer outro negócio hoje, são dados, são informações. E a boa utilização desses dados tem infinitas oportunidades. Né? Inclusive, voltando à questão da ruptura. Você conseguir, de repente, uma câmera que consiga identificar, fazer um cruzamento entre o planograma, né? Planograma é aquilo que desenha o que a gente vai ter na gôndola. Então, a gente tem esse tipo de estratégia no mercado para saber quantas frentes, qual a posição de cada produto. Então, se você conseguir cruzar o planograma com uma câmera, por exemplo, que já detecta, já rastreia o que deveria estar ali na gôndola, de repente, a câmera pode até identificar a ruptura e te dar um alerta. Olha, está faltando Coca-Cola na gôndola tal. Você pode estar até lá no estoque. É simplesmente uma questão de reposição. Então, são tecnologias, são estratégias que eu acho que a gente está muito mais perto agora do que estávamos antes da pandemia, como a gente mencionou. O recurso está lá disponível, né? Fica a dica de utilizar o banco de dados que está lá no gravador, né? Mais de 20 mil faces, dividido em 20 bancos diferentes. Então, eu só preciso editar aquilo ali, configurar para o padrão do meu usuário, né? E entra aquela questão da LGPD, né? Hoje em dia, o nosso sistema já está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma
uma situação importante, né? Eu preciso que o sistema esteja adequado, porque eu estou trabalhando com a face, já estou trabalhando com um dado sigiloso, importante da pessoa, né? Importante que ela tenha autorização, ou que eu comunique no meu estabelecimento que ela está sendo filmada, né? Então a gente vê, mesmo avançando para esse lado, fazer um bom uso dessa tecnologia faz a diferença, né? Verdade. Maravilha. Eu até queria fazer um comentário, Lucas. A gente falou assim um pouquinho do para onde vai a inteligência, a gente fala um pouco em segurança e aí ao longo do tempo falando em câmera analógica e a gente está transitando aí em segurança, em inteligência e vai um pouquinho do varejo também, que é o mundo do Otávio, né? E a gente percebe a evolução de tecnologia tanto da Intelbras quanto do mercado como um todo, né? Então assim, falando um pouquinho de soluções e um pouquinho do varejo também, então hoje a gente tem, quem imaginava que a gente teria uma bodycam, Verdade. que é uma câmera para corpo, né, que os vigilantes têm utilizado dentro dos estabelecimentos. Nós temos cases no supermercado com... Temos cases de já com sucesso bodycam. rodando. A gente tem agora o carregador de carro elétrico, que está em alta também, que quem imaginava que a gente teria um carro elétrico, né, já estamos com um carro elétrico. Toda a parte de no-break, que a gente tem aí, falando em soluções também, aí falar um pouquinho da Intelbras, a Intelbras tem várias áreas de negócio. Para manter tudo funcionando, sem energia é impossível. E aí né? também entra dentro do Defense essas tecnologias Verdade. de poder controlar tanto se tem energia, se o no-break está operando, e aí controle de acesso, alarme, por aí vai. A gente fala também, falando em inteligência, wide chat, né? E Chatbot. aí, chatbot, poder ter essa comunicação com o teu cliente através de uma máquina, né? Quem imaginava que Talvez para dar o aviso que o Otávio falou que era importante, né, do produto. é isso aí, receber um alerta, receber uma promoção, pedir um boleto Que legal. pelo WhatsApp ou por uma ligação sendo atendido por uma máquina, né? Então, assim, não dá para a gente imaginar onde a gente vai chegar, né? Falando em tecnologia, falando em inteligência. E o mais interessante é que é uma tecnologia nova, só que ela tá à disposição de pequenos negócios, né? Principalmente esse chatbot. Pequenas clínicas estão usando isso, coisas que... Escolas, né? Coisas que... tipo, clínica marcando consulta, desmarcando consulta, ligando mandando mensagem, perguntando se o cara vai ou não vai para consulta. E isso é uma coisa que a gente via para grandes negócios, né? Mas na realidade hoje é que é para pequenos negócios também, né? O valor dele eu diria assim que é uma tecnologia bastante nova, mas rapidamente ela entrou na questão, ela reduziu o custo, né, atingindo pequenos negócios. É verdade. Senhores, eu tenho muito a agradecer, esse papo foi muito rico. Eu tenho certeza que em breve a gente vai se reencontrar para falar de novo o que mudou, né? Porque está em constante evolução e eu quero mesmo ficar sabendo dos cases de sucesso que a gente ainda vai ter à frente aí. Mas foi muito enriquecedor a presença. Casonati, muito obrigado pela tua expertise, jogando aqui no time da casa da Intelbras, né? Marcelo, como nosso integrador, muito obrigado pela confiança. Estamos juntos. Em nossa solução. A gente fica muito grato, honrado. E Otávio, obrigado por representar a CATS nessa discussão. Foi muito rico entender para nós que não nascemos nesse segmento, né? E queremos atendê-lo, contribuindo com a segurança desse setor super importante da nossa economia. Muito obrigado pelo esclarecimento e pela contribuição. Tá Perfeito. Conte sempre conosco. E você aí de casa que nos acompanhou, tenho certeza que assim como eu, tirou muito proveito, anotou tudo e agora está pronto para oferecer o melhor em segurança para seus clientes comerciais. Diz aí qual é o próximo assunto que você gostaria de ouvir no nosso podcast Segurança em Foco. Deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo o assunto que mais te interessou, o ponto que foi mais importante, a virada de chave para você que nos assiste. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até a próxima.